Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 65 do livro de Isaías. Lembrando que Isaías tem apenas 66 capítulos. Então, estamos no penúltimo capítulo do livro de Isaías. O tema da nossa reflexão hoje é Deus criará novos céus e nova terra. Lembrando que o propósito de Isaías, ao escrever esse livro, era incentivar os seus contemporâneos a serem leais ao Senhor e também exortar os futuros leitores exilados a se arrependerem dos seus pecados e ainda a confiarem que após o exílio o Senhor abençoaria o remanescente fiel e também as outras nações. O livro de Isaías foi escrito há mais de 2.700 anos e nós estamos aqui falando desse livro para você ver como a verdade bíblica ela transpassa todos os tempos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação, de louvor e de adoração ao Senhor Deus, que nos criou, que nos formou, que veio a essa terra, viveu conosco, morreu, ressuscitou e voltará. Estamos aguardando a sua vinda. Essas reflexões bíblicas começaram com Gênesis em 2016 e vai terminar com Apocalipse em 2019. Abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 65 do livro de Isaías e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Se você preferir, você entra no nosso blog site jamaisdesista.com.br e lá você vai encontrar o texto desse estudo. E será muito útil por causa da quantidade de conteúdo que tem esse texto. Nós estamos na quarta parte, nós dividimos o livro de Isaías em 4 partes. Nós estamos vendo Isaías e o julgamento babilônico, que começou no capítulo 40 e vai até o capítulo 66. E agora estamos vendo o arrependimento e resposta. A partir do capítulo 63, verso 7 até 66, 24, estamos vendo o arrependimento e a resposta 2. E assim concluindo o livro de Isaías. Neste ponto, Isaías está repetindo o padrão básico de arrependimento e lamento, seguido pela garantia de Deus, de que ele restauraria o seu povo. Então vejamos a resposta de julgamento e salvação vindo de Deus, começando agora nesse capítulo. Nós acabamos de ver de 63, 7 a 64, 12, começando agora 61, 5, 65, 1 até 66, 24, a última oração do profeta, que se constitui num lamento modelar para levar os exilados ao arrependimento. Agora entraremos na parte 2, que ocupará os últimos capítulos de Isaías, que abrangerá os capítulos de número 65 e o de número 66. Veremos a resposta de julgamento e salvação vindos de Deus. Isaías explica a maneira pela qual Deus responderia ao clamor por socorro vindo dos exilados arrependidos. Nós vamos dividir também essa parte em 2, o julgamento e salvação. Veremos hoje e concluiremos amanhã no capítulo 66, verso 7, e em seguida encerraremos também o livro com um novo mundo de bênçãos. Então estamos finalmente chegando ao final deste livro espetacular, principalmente por causa de suas profecias feitas tão remotamente, mas como se estivessem sendo feitas à época dos fatos, sendo o profeta um dos que presenciaram o futuro e tinha um excelente dom de redação. Se na sua época ele tivesse uma máquina fotográfica, seria capaz de tirar fotos do futuro, de tão incríveis que são essas suas profecias. Deste verso 1 até o capítulo 17, até o 17 do próximo, veremos, deste primeiro versículo até o 17 do próximo, veremos o profeta falando do julgamento e da salvação futuros. A grande promessa de Deus é a de libertar o seu povo e destruir todos de qualquer parte do mundo que se opusessem a ele. Nos primeiros 7 versos deste, veremos a resposta de Deus de que os rebeldes são rejeitados. Depois do 8 ao 16, que são salvos o restante fiel. Em contraste com 64, 7, onde ninguém havia que invocasse o Senhor, Deus foi achado por quem ele não buscava.
nem ele perguntava. Fora achado por um povo que não se chamava pelo seu nome. Sem dúvidas, essa é uma referência aos gentios. O ministério de Paulo cumpriu essa profecia. Aqueles que anteriormente não eram povo de Deus são hoje a sua nação santa. A essa nação que não se chamava pelo seu nome, ele disse: eis-me aqui. Verso 2. Foi ela ainda repetida 2 vezes com propósito de ênfase. É a presença de Deus que garante a salvação. Deus estendia o dia todo as suas mãos a um povo rebelde e contradizente. Diferentemente do povo, cujas mãos estavam repletas de sangue e procuravam por um Deus, e a procura por Deus era falsa, o Senhor buscava com avidez e amor o seu povo para com ele ter um relacionamento sério, maduro e produtivo. O desejo deles era apenas andarem segundo os seus próprios caminhos e pensamentos, verso 2. E de contínuo apenas provocavam o Senhor diante da sua face. O ímpio não escondia os seus atos religiosos ofensivos, sacrificando em jardins, uma referência às religiões de fertilidade, e queimando incenso sobre tijolos, uma referência também, uma prática de adoração pagã, talvez associada ao culto da rainha dos céus, em altares de tijolos, literalmente sobre tijolos. Os babilônios ofereciam a todo o exército dos céus sobre os tijolos ou nos telhados. Assim eles faziam dessa maneira. O problema de Israel vem desde a época de Josué, de Juízes, quando cobiçaram tremendamente um rei para a nação deles. Não porque isso estaria sendo errado, mas porque eles queriam ser como as outras nações. O erro deles nem era a monarquia, mas a monarquia como as nações tinham os seus reis. Israel invejou as nações e queria ser parecida com elas. Por isso que rejeitaram o Senhor e também rejeitaram o seu reino. Os babilônios ofereciam seus incensos nos telhados e Israel queria fazer o mesmo, sempre imitando e aprendendo o que não era bom para praticarem, e assim eles estavam provocando a ira o Deus de Israel. Entre as sepulturas e junto aos lugares secretos, eles passavam a noite com o propósito de consultar os espíritos dos mortos, e assim também provocavam ainda mais a ira de Deus. Também se deleitavam com práticas proibidas na lei de Moisés, como comer carne de porco. Deus estava descontente com os sacrifícios coletivos que eles faziam. O objetivo deles era demonstrar um conhecimento oculto e desenvolverem uma espécie de aparência de santidade. Esses idólatras, tal qual os fariseus da época de Jesus, consideravam-se melhores que os outros. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. E esses, do que deveriam ser chamados? Deus estava sendo provocado e eles eram como uma fumaça em seu nariz, como um fogo que ardia o dia todo. Metáforas da provocação da ira de Deus. Assim como as cortes reais mantinham registro de crimes não punidos, do mesmo modo o livro celestial registra o pecado. O Senhor não se calaria, mas pagaria, aplicando neles o princípio da retribuição. Não se engane os homens que pensam que podem fazer qualquer coisa sem que haja consequência dos seus atos. As iniquidades deles, dos pais, estavam sendo medidas e Deus estaria esperando o tempo certo da retribuição. Não há escape para os rebeldes. Seriam eles rejeitados. Quanto ao restante fiel, a história seria outra. Do verso 8 ao 16, veremos a promessa de Deus, de bênçãos de Deus, sobre os seus servos e a garantia de julgamento do apóstata. No verso 8, o vinho representa os servos fiéis do Senhor, e o cacho de uvas representa os israelitas apóstatas. Os servos, os remanescentes e os estrangeiros, somente esses não seriam destruídos. A descendência de Jacó é produzida e selecionada apenas dos remanescentes. A descendência de Jacó é literalmente a semente, uma forma coletiva singular. A profecia encontra o seu cumprimento no remanescente que voltou do exílio, mas Cristo e os batizados nele são seu cumprimento final. Serão estes os eleitos que possuirão
e herdarão o reino. Saron, um vale viçoso localizado próximo ao mar Mediterrâneo e ao oeste do Monte Carmelo, é uma metáfora de transformação da criação do Senhor. A escolha é feita por Deus, somente os remanescentes é que seriam salvos e abençoados. Tudo parece apontar unicamente para cima e para a soberania de Deus. Mas repare que o verso 10 diz que as bênçãos são para o seu povo que a buscou. E quanto aos que não buscaram, nem se arrependeram, os rebeldes, o povo que era rebelde, versos de 1 a 7, em lugar da verdadeira adoração do Senhor, eles se submetiam aos deuses do destino, à fortuna, à falsa deusa da boa sorte e ao destino, ao falso deus do destino. Em consequência, seriam eles destinados à espada, à matança, pois que houve tempos em que o Senhor os chamou e falou, mas seus corações estavam ocupados demais com as coisas malignas, ou seja, com o que era mal aos seus olhos, e essas escolhas deles eram para aquilo que Deus não tinha prazer. O Senhor fala no verso 13 de que faria então distinção entre eles, de forma que os seus servos iriam se satisfazer. Mas os rebeldes iriam padecer a ponto de deixarem os seus nomes para a maldição. Os eleitos, verso 9, usarão os nomes dos apóstatas como uma fórmula de maldição ao invocar o julgamento sobre outros. Para os vencedores, o prêmio da salvação de Deus, da verdade, de literalmente o Deus do Amém, o Senhor se mostrará fiel à sua palavra. Até as angústias passadas estarão escondidas aos seus olhos. Há tantas promessas de Deus em Isaías. É um livro muito rico em promessas. Há tantas palavras também de julgamento em Isaías. Aquele que tem ouvidos deve ouvir o que o Espírito está a dizer nas sagradas letras desse livro escrito há mais de 2.700 anos. E deve se converter e se arrepender, enquanto ainda houver tempo. O profeta Isaías está falando e a sua voz se faz ouvir hoje, provocando em você, leitor, em você, ouvinte, em você que está vendo o vídeo, uma resposta às suas perguntas e aos seus questionamentos e aos seus levantamentos e às suas decisões. Os novos céus e a nova terra. Do verso 17 ao 25 deste capítulo, veremos os novos céus e a nova terra. É Deus quem cria todas as coisas, inclusive novos céus e a nova terra. O novo ato de Deus é experimentado agora em suas bênçãos. Das coisas passadas, das adversidades e desgraças, jamais haverá novamente memória delas. Isso não significa um apagão geral, com perda de identidade e do senso de pertencimento ao mundo, a Deus e ao tempo. Isso não vai acontecer, nem eu creio, porque seria destruir o que se criou, né? Não haveria como se glorificar algo que não se conhece a história. Há algumas religiões falam da evolução do ser humano de tal maneira que ele vai evoluindo até que ele some, desaparece. Se ele perde essa identidade e essa característica de se corresponder com o mundo e com as coisas, ele perde o seu ser. O interessante em Deus é que Ele nos dá essa identidade. Ele nos permite glorificar o seu nome, o adorar, porque Ele é digno de toda adoração. Então, das coisas passadas, das adversidades e desgraças, jamais haverá memória delas. Deus colocou no coração do homem a eternidade, mas estamos presos momentaneamente no tempo e no espaço. Assim mesmo, sabendo que um dia morreremos, sabemos de alguma forma que seremos ressuscitados por Ele. Sabemos que morremos, mas sabemos que também que ressuscitaremos por Ele, para vivermos eternamente com Ele. É muita glória que apenas sentimos seu frescor de bem longe, mas é só por uns instantes. Os santos, os eleitos, os remanescentes, os que buscam, devem celebrar agora a vinda da salvação e se alegrarem perpetuamente, pois que Ele cria para Jerusalém motivos de exultação e para o povo motivo de grande gozo, verso 18.
Isaías faz alusão à linguagem de Gênesis 1:1 para atrair a atenção para a renovação radical do mundo, que acontecerá quando a restauração do seu povo for completada. Deus exultará em Jerusalém e se alegrará no seu povo, e doravante nunca mais se ouvirá voz de choro nem de clamor. O fato de não haver mais ali nem crianças nem velhos trata-se apenas de declarações poéticas que expressam a vida sem fim que chegará ao clímax da restauração após o exílio. Elas prometem uma vida significativa e abençoada para todos, em contraste com a doença e a morte prematura que resultaram da maldição de Deus. Por isso que edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão dos frutos. O que odiernamente nem sempre é uma garantia. Nem todos os que constroem, nem os que plantam, são os que desfrutam por causa do pecado, da presença do mal e da morte, no mundo decorrente das maldições de Deus. É triste nós vermos, que edificar para os outros habitarem e plantar para os outros desfrutarem. Isso terá um fim, uma vez que os dias de cada um de nós será como o das árvores, e os seus escolhidos poderão gozar por longo tempo das obras das suas mãos. Não irão trabalhar em vão, nem terão filhos para a calamidade, pois que serão a descendência bendita do Senhor, o oposto do julgamento de Deus sobre a existência humana. Tanto eles quanto seus descendentes serão abençoados pelo Senhor. O capítulo 65, no seu verso 1, diz: Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não me chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, se referindo aos gentios, que Paulo, o ministério dele, alcançou os gentios. O verso 25 diz que o lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o seu monte, no monte santo do Senhor, diz o Senhor. Assim, antes de clamarem, e ainda estando eles falando, o Senhor já estaria vindo com a resposta e com a providência. Uma figura que significa que não haverá tempo para a tristeza entre a oração e o louvor. Hoje, nós sofremos e padecemos em oração, muitas vezes sem entender por que o socorro tardou, ou por que o Senhor não respondeu, ou porque ainda não fez outra coisa que não esperávamos. Nesse tempo, haverá paz na criação, paz para a comunidade redimida. O pó é que será a comida da serpente. Uma alusão a Gênesis 3, verso 14. A maldição de Satanás será finalmente consumada. Nem mal, nem dano algum se fará em todo o santo monte do Senhor. Significa isso, ausência de toda desgraça e injúria para todo sempre. Quase terminando o livro de Isaías. Amanhã veremos O Senhor Vem, e com ele a salvação e o juízo no capítulo 66. Fique conosco, inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog, site jamaisdesista.com.br, onde você vai encontrar a parte escrita da narrativa que estamos te apresentando. Também conheça a nossa loja virtual, semeadores.com.br. Nossa loja física fica no centro de Taguatinga, em Brasília, no Distrito Federal. Servimos aqui o Distrito Federal, o entorno, e também servimos todo o Brasil e também o mundo, se assim desejar. Às 8h30, oração no programa Momento Missionário, oração na rádio, radio.osemeadores.com. E todos os sábados, às 15 horas, com o pastor Johnny Ramos, nosso missionário do Ministério Os Semeadores, lá da Suécia. Temos aí os missionários, a missionária Glenda Amaral, que trabalha na África e na Ásia, e também no Brasil, na Europa, no mundo todo, Ela também, a doutora Glenda Amaral, é do Ministério Os Semeadores. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, sua vida e o seu ministério.